Amanhã o Ver-o-Peso, nosso Verópolis, está fazendo 390 anos. Quantos anos tem Belém? 401, né? Então veja bem, Belém vai ser fundada em 1616 e o Ver-o-Peso em 1627, né? Logo depois, isso aí, e essa figura do Ver-o-Peso em 1627, não pense nessa estrutura física dos mercados, naquele período. Porque os mercados, eles são novos, como nós vamos ver. Eles são do período do início do século XX, da época da borracha. Mas o que era o Ver-o-Peso no século XVII? Né? Ora, o início da ocupação na Amazônia, vocês lembram que a maior parte da Amazônia não pertencia a Portugal, pertencia à Espanha, porque nós tínhamos aqui uma linha imaginada, Tratado de Tordesilhas, e a maior parte do território da região era espanhol. Né? Praticamente só de Belém para o mar, que era português. Então os portugueses fizeram várias estratégias que estão ligadas a essa questão da presença da igreja, né? Das missões religiosas, aqui nós vamos parar numa, né? Da igreja aqui dos mercedários, por exemplo, né? Da igreja das Mercês, e da presença dos fortes. Então era a estratégia da cruz e da espada. E assim a gente vai ter o Forte do Castelo como ponto principal. Nós vamos ver lá na Pedra do Peixe, no Forte do Castelo. Vamos ter outro forte aqui, sempre forte igreja, São Pedro Nolasco, que está aqui dentro, né? Vamos ter um outro forte que não existe mais, que é do bairro do Reduto, foi construído no Reduto, era uma muralha, né? Então a ideia era essa questão de proteger a cidade dos de fora, dos estrangeiros, mas dos de dentro. Quem é que estava aqui? Os índios. Os índios eram olhados, né, dessa perspectiva do governo dos Estados europeus, Portugal e Espanha, como um impedimento ao processo de ocupação. E a estratégia vai ser dominar os índios para dominar o que seria de importância econômica nesse momento, que é a exploração das drogas do sertão. O que são as drogas do sertão? São as especiarias que estão no interior da floresta. Quem sabia a maneira de entrar e coletar? Eram os índios. Por que os africanos não vieram nesse momento? Né? Porque nesse momento era muito caro trazer os africanos e eles não tinham métier, a forma de entrar na floresta para coletar. Então a estratégia era dominar os índios. E as missões vão ser importantes desse ponto de vista. Ora, se vai se ter a exploração de drogas, vai se precisar um ponto de controle, né? Dessa saída dos produtos que vão ser explorados na região. Então, ao lado do Forte do Castelo, estrategicamente, vamos fundar uma casa para haver o peso. Haver um H. Né? Então é nas casas de haver o peso. Essa casa de haver o peso, segundo nossos amigos historiadores, a localização específica possivelmente era ali onde nós vamos parar na Pedra do Peixe. Né? Vamos lembrar que a Cidade Velha, nesse momento, era praticamente uma ilha. Por quê? Naquela enseadinha que nós vamos parar na frente da Pedra do Peixe, né, aquela entrada ali do rio, e se direcionava até porque hoje o canal da Tamandaré, né, que era o Igarapé do Piri, que vai ser aterrado no século XVIII. Então nós tínhamos a Cidade Velha, né, praticamente uma ilha, e do outro lado, o restante da cidade, existia uma grande campina, uma área de campina, baixa, alagada, que depois viria a ser o bairro da Campina. Né? Então, a partir dessa casa do haver peso, se constrói estivas ligando as duas cidades, que possivelmente vai ser o caminho das futuras ruas, né, que nós vamos ver as primeiras ruas aqui para o bairro da Campina. A Rua da Praia, que nós vamos ver, né, que é a 15 de novembro, né, a praia ia até lá, né, a Rua da Cadeia, que é a atual João Alfredo, porque nessa rua se localizava uma cadeia, e assim a cidade vai se conformando. Então veja essa posição estratégica do Ver-o-Peso. O Ver-o-Peso então passa a ser esse ponto de troca, né, mas esse ponto de controle de mercadoria. Logo no entorno dessa casa surge então uma feira, né, porque nessa feira iam chegar os produtos da floresta, né, os produtos do rio, né, e como ele continua hoje com a mesma função. Só que hoje, além dos produtos da floresta e do rio, chegam os produtos da estrada também, né?
Quer dizer, o Vero-Peso, com essa função geopolítica lá do século XVII, continua hoje com a mesma função estrategicamente dentro da cidade. Eu digo que tudo converge para o Vero-Peso. Né? Se nós olharmos a nossa circulação de ônibus urbanos, o que na verdade reflete uma falta de planejamento, mas 90% das linhas passam pelo Vero-Peso. Né? Então, ou seja, se você passa de manhã durante a semana aqui, ou mesmo ontem de manhã eu passei aqui, 10 horas, isso aqui é um caos, né? Para circular. Por isso que o roteiro é domingo, porque domingo é mais tranquilo para nós circularmos, tem menos barulho, né? Vocês vão ver que nós temos pelo menos barulho na rua, então em determinados momentos vocês têm que ficar sempre próximos a quem está falando para poder ouvir, né? Vou parar ali na Pedra do Peixe. Então, o Vero-Peso, ele tem essa importância geopolítica, tem essa importância econômica, como a Alessandra falou, o presidente da associação vai reforçar isso, né? Dessa circulação de dinheiro, ele funciona 24 horas por dia, gente. Qualquer hora que você venha ao Vero-Peso, tem funcionamento em algum setor. Agora, de manhã, evidentemente, mais esses setores aqui, frutas, verduras, dos mercados. Mas se nós viemos ao horário da madrugada, é o melhor horário para vir ver o peixe chegando na Pedra do Peixe, ou o melhor horário para vir o açaí chegando na Feira do Açaí. Né? Porque nós falamos do Vero-Peso, não só a feira, mas o complexo. Né? O complexo engloba a feira, os mercados e o seu entorno. A Praça Pedro II, a Feira do Açaí, aqui a Boulevard, aqui, tudo isso engloba o complexo que vai ser tombado no ano de 1977, né, pelo IPHAN. O tombamento significa, é uma figura jurídica importante, mas não significa efetivamente que existe a preservação. Né? O tombamento é uma figura que o município, o Estado pode utilizar para conseguir recursos. Né? É uma figura importante, mas em Belém, como em todas as cidades brasileiras, isso é bastante complicado. Como nós vamos ver, não só no Vero-Peso, mas no casario da cidade de Belém, né? Que encontra-se bastante degradado. Casarios que são tombados e que a maioria deles estão efetivamente tombando. Né? Que é uma relação complicada com o proprietário, que o proprietário não pode mexer sem autorização do IPHAN. Então, infelizmente, muitos dos proprietários resolvem o seguinte: deixa lá, né? Deixa cair. Que aí depois eu posso dispor do terreno. E nós temos aqui Belém, como nós não temos para onde crescer dentro do centro, essa área do centro histórico, dos terrenos, são altíssimos do valor do ponto de vista do mercado imobiliário. E qual é uma outra tendência também dos casarios, se vocês observarem aqui no nosso entorno do Vero-Peso? Eu digo hoje que é uma atividade mais barata e mais lucrativa aqui dentro do centro histórico. É ter estacionamento. Área de estacionamento, né? Que você não precisa muito cuidado, você não precisa de mão de obra qualificada. Aí você abre, deixa a fachada, porque não pode limpar, né? Mas lá dentro já caiu o miolo. Abre uma portinha. Vocês podem olhar aqui pela 1ª de março, está cheio, pela Gaspar Viana, pela Frutuoso Guimarães, né? Abre uma portinha e transforma no estacionamento. Em Belém nós não temos, né, mais condições não foi feito planejamento do ponto de vista da questão da circulação e do aumento do número de automóveis. Né? Então, como não foi feito isso, os japoneses disseram lá na década de 80 que Belém ia entrar em crise, Belém está no colapso. Né? Porque a circulação de Belém é praticamente a mesma de 20, 30 anos atrás, pouca coisa mudou. Então a gente não tem muita alternativa para estacionamento, para circulação.